aí, galerinha, tudo bem? A professora Giane está aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem? Vamos estudar um pouquinho mais hoje. Vamos continuar vendo as porcentagens, certo? Mas antes, o que vocês precisam realizar sempre em todos os dias, todas as aulas, todos os dias de aula? Acessar o aplicativo, resolver as atividades, entrar em contato com os professores, certo? Para que eles estejam sabendo que vocês estão realizando todas as atividades, certo? Tenho certeza que vocês estão indo super bem. Tudo bem? Não esqueçam de fazer isso, certo? Então vamos lá. A gente estudou na última aula o quê? As nossas porcentagens por meio do quê? De desenhos, certo? Frações centesimais, as nossas leituras das frações, também treinou mais um pouquinho, encontrou o número decimal e também, por último, a porcentagem. E ficou o que para vocês? Ficou uma tarefa de casa, né? Vocês registraram a tabela no caderno e ficou uma tarefinha de casa lá para vocês completarem essa tabelinha, tudo bem? Então, a primeira, ela falava que o quê? Da minha bateria, da minha carga do celular estando totalmente completa, certo? Percebam que, dividido em 4 partes, ela está o quê? Toda preenchida, as 4 partes pintadinhas. Então, eu posso dizer o quê? Que um total de 100% está completa. Sempre aparece no celular de vocês ali, né? Na hora que vocês carregaram tudo, o celular aparece lá, né? 100%, carga completa, certo? Então, essa mesma representação que vocês têm lá. Então, está completa, eu poderia usar assim também, 4/4, certo? Quer dizer a mesma coisa, quer dizer 1 inteiro, está completo, fechadinho. Então, 100 aqui, né? 100 centésimos, que é a minha fração centesimal, a minha representação da fração, a minha leitura, certo? E o número decimal é 1 inteiro. Por quê? Porque 100 divididos por 100 é 1. Ou 4, como eu falei para vocês, 4 divididos por 4 também é 1, certo? E qual que é essa porcentagem? 100%, 1 inteiro completinho. E o que acontece com outra representação? Nossa, não tem nada de bateria no celular. E agora? O que quer dizer isso? Já sem resolver nenhuma fração, sem pensar nisso, você pensa, está zerado, né? 0%. E é isso mesmo, estão super certos. Então, qual que é a minha fração? 0 sobre 100, né? 0 centésimos a minha leitura. E qual que é o número decimal? 0, porque 0 divididos por 100 é 0. Qualquer número divididos por 0 é 0. Vocês sabem disso, né? Então, a minha porcentagem, a minha representação é 0%. Tudo bem? Então, hoje a gente vai resolver problemas com porcentagem. Quais serão esses desafios para vocês hoje? Vamos lá? Vamos começar? Então, o primeiro eu vou trazer um exemplo para vocês. O que fala esse exemplo? Alguns estudantes resolveram pintar o muro da escola. Para isso, dividiram algumas partes do muro que cada um deveria pintar. Vamos lá, vamos ver como que verificou, como que cada um escolheu pintar. Olha como que a Gabriele pintou. Olha a cor que ela usou. É um rosinho, meio violeta, né? Ela utilizou essa cor. E ela ficou responsável por pintar de roxo. Ó, roxo tá aqui, a professora tá enxergando meio mal, né? Mas eu achei que era um violeta ou um rosinha. Acho que é por causa do óculos. Essa parte do muro é representada ao lado. Então, percebam que ela pintou aqui, né? E podemos observar que ela já pintou uma parte do muro. Ela pintou um tanto e uma parte ainda não foi pintada. Qual foi a porcentagem do muro que já foi pintada? Que já foi pintada. Quantos por cento que ela já pintou? Lembra que a professora comentou com vocês, quando eu tenho uma representação, muito ajuda se eu contar quantos quadradinhos ou quantos espacinhos que eu tenho. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na minha altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na minha largura. Como que eu faço para saber quantos que eu tenho no total? 10 vezes 10, não é? Então, 10 vezes 10 é 100. Isso já ajuda muito vocês para acharem a porcentagem. Por quê? Porque eu já sei o meu total. O meu total é 100. Quem que é o meu total? O meu denominador da fração. Já ajudou, não ajudou? Agora eu vou fazer o quê? Contar quantos já estão pintados. Percebam, se eu contar todos aqui, eu tenho aqui o quê? Ó, 5 em 5. Ó, 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, 20 mais 5, 25. Certo? 25 centésimos. Olha, a professora trouxe uma outra representação para vocês, mas vocês sabem que 25 centésimos é 25%,
certo? Mas eu posso transformar numa fração o quê? Irredutível, uma fração, vou simplificá-la. Como? Dividindo por 25. 100 divididos por 25 é o quê? 4. E 25 divididos por 25 é 1. E qual que é a minha representação decimal desse número? 0,25, que vocês já estudaram na aula anterior também. A professora deixou ali no slide para vocês a continha para ver como que fica esse 0,25. A gente já estudou também, não é? E essa representação equivale ao quê? 25%, que foi o total que Gabriele pintou da parte do muro que ficou para ela. Certo? Agora a gente vai para o exercício número 1, que vai falar dessas tinturas, desses alunos que resolveram colorir a escola. Agora, o próximo aluno que resolveu colorir a escola é o Miguel. E agora eu acho que eu estou enxergando certo e eu acho que é a cor amarela, não é? Eu acho que é. Vamos ver se é a cor amarela? Miguel também ficou responsável de pintar uma parte do muro. Ele já pintou uma certa quantidade. Quantos por cento ainda falta para Miguel terminar de pintar? E agora? Quantos por cento será? Olha a dica da professora. Contem qual é o total, né, de espacinhos, de quadradinhos, aqui de retângulozinhos e verifiquem quantos estão coloridos, certo? A prof já volta para corrigir com vocês. E aí, galera, conseguiram resolver? Já sabem quantos por cento que o colega Miguel coloriu do muro? Vamos ver lá? Então, lá. Aqui eu tenho a minha representação do muro dele. E vamos verificar. Vocês contaram quantos espacinhos que tem ali? Contaram? Olha, aqui vamos contar como que a professora ensinou vocês. Contar, né, a altura e o comprimento. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 no comprimento.
Então, 10 vezes 7, 70, que vocês sabem que é o denominador, que é o total de espacinhos que eu tenho nessa parte do muro. Miguel resolveu dividir assim, ele preferiu fazer, né, dividir em 70 espacinhos. E desses 70, quantos que vocês contaram aí que ele coloriu? Ah, 35, eu também cheguei no 35. Contei os amarelinhos aqui e deu o quê? 35. Então agora, ele deu o quê? 35 70avos. Mas não é 100. Não, não é 100. Mas pode usar a porcentagem assim? Claro, pode também. Eu posso transformar numa fração, né? Irredutível, dividindo, simplificando. Como eu fiz aqui, ó. 70 divididos por 35 é 2. E 35 divididos por 35 é 1, certo? Ou também eu posso observar o seguinte. O que a professora comentou com vocês na próxima aula? Eu tenho 70, certo? Mas o 35 representa quanto dos 70? Se eu dividir 70 por 2, eu não acho 35? Pense, 35 mais 35, 70. 35 é metade, não é? Então, se ele é metade, ele representa quanto? Meio da minha fração. E que representa 50%. Então, o que aconteceu? Falta Miguel pintar 50% do muro. Mas aqui, professora, eu dividi por 5 primeiro, porque eu achei que era mais fácil. Não tem problema, divide por 5, aí vai para outro número, até chegar no quê? No 1/2, tudo bem? Então agora aqui, como o Miguel já pintou a metade, então falta a outra metade. Quanto será? Sabendo que Miguel ainda precisa pintar 50% do muro, quantos por cento ele já pintou? Vocês sabem responder isso sem fazer cálculos? Então façam aí que a professora já volta. Então, pessoal, esse estava muito fácil, né? A professora deixou para vocês, mas a professora não queria que vocês usassem cálculos. Mas é claro, né? Se ele pintou 50%, é claro que vai faltar 50%, certo? Porque 50 mais 50 é 100%, não é? Foi isso que vocês fizeram? Ótimo, parabéns. Vamos seguir então. Agora, uma próxima aluna também resolveu pintar o muro da escola. Só que o quê? Ela resolveu dar um ar diferente para esse muro. Resolveu usar 2 cores. Ela fez o quê? Deixar um visual xadrez. Vocês conhecem o jogo de xadrez? É muito legal, né? O tabuleiro dele não é parecido com isso daqui? Tem partes pretas e partes brancas, não é? Então aqui, ó, Juliana também pintou um pedaço do muro. Observem como que ficou a pintura dela. E ela usou 2 tons, um claro e outro escuro, certo? Então agora vamos para o nosso exercício número 2, olhando como que ficou o muro de Juliana. A letra A diz o seguinte:
Quantos por cento ela pintou da cor mais clara? Quantos será? Tem que contar, né? Lembre-se lá, contar todos os espaços e contar depois só a cor clara. A letra B pergunta quantos por cento ela pintou da cor mais escura. Vamos fazer o mesmo procedimento. Só que uma dica que eu tenho é que se você achar a cor clara, vai ficar muito fácil para achar as cores escuras, não é? Então, um tempinho para vocês pensarem aí, registrarem no caderno e resolverem. Como que ficou aí, galera? Tudo certo? Gostaram do muro xadrez da Juliana? Então lá, a letra A, ela pintou, né? Escolheu a cor mais clara. A gente quer saber quantos por cento que ela usou quando ela escolheu a cor mais clara. Então, vocês contaram lá quantos quadradinhos no total? Então, lembram como que a professora ensinou? Vai contar a altura. 1, 2, 3, 4, certo? E vai contar o comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 vezes 7, 28. Então, o meu denominador é 28. E se eu contar todos os branquinhos, a cor mais clarinha, eu vou contar que tem quantos? 14. Ele traz a mesma forma que o exemplo anterior que a gente resolveu, não é? Que o 14 representa a metade do 28. Se representa a metade, quer dizer que é o quê? 1/2, que é 0,5 no número decimal e que é 50%. Então, quer dizer que Juliana pintou 50% do muro com a cor mais clara, certo? E agora, quantos por cento ela pintou com a cor mais escura? Mas lembra que a gente resolveu do Miguel? Que ele pintou 50% e faltava 50%? Acontece a mesma coisa com a Juliana. Só que agora ela pintou 50% com a cor mais clara e quantos por cento com a cor mais escura? Também 50%, porque 50 mais 50 é 100. Observem que tem a mesma representatividade. Eu tinha um total de 28, são 14 partes escuras, quer dizer que 14 representa o quê? A metade do 28. Metade, 1/2, 50% que ela coloriu com a cor mais escura, certo? Agora o exercício do número o quê? Número 3, né? Ela fala o quê? Fala que quer saber quanto que ela pintou ao todo, certo? Quantos por cento do muro? Tudo. Ela coloriu um tanto de branco, um tanto de preto. Como que ficou isso? Um tempinho para vocês.
Aí, galera, essa ficou fácil para vocês, né? Eu acho que eu tô fazendo exercícios muito fáceis para vocês. Acho que eu vou começar fazendo exercício um pouquinho mais difícil. Brincadeira, né? Vocês estão aprendendo. Então, aqui, ó. Exercício número 3. Agora responda. Quantos por cento do muro ela pintou ao todo? Se ela pintou 50% da cor preta e 50% da cor branca, ela pintou o quê? O muro todo, pintou todo o muro. Ela não deixou nenhuma parte sem pintar. Tudo bem? Beleza, não é? Então, agora tem um quiz para vocês. Esse quiz fala de algumas manchas. Algumas manchas. O que elas falam lá? Algumas manchas de tintas mais escuras representam quantos por cento do total? Nossa, isso é um pouquinho diferente. Percebam lá. Eu tenho as manchas mais escuras e as manchas mais claras, certo? Observem que cada uma das manchas estão em um espaço, certo? Um espaço que são espaços retangulares aqui. Então, como que a professora ensinou vocês? Vocês podem ou contar todos, né? Multiplicar a altura pelo comprimento, ou contar um a um, porque aqui tem menos, né? Ou olhar e tentar fazer agrupamentos, tá? Então, verifiquem lá. É a letra A, que é 75%, que representa das manchas mais escuras, ou é a letra B, com 25%? Um tempinho para vocês. Tudo certo, galerinha? Como que vocês responderam aí? Fico muito curiosa para ver esses cadernos de vocês e ver como que vocês colocaram essas respostas. Então aqui a professora vai colocar uma forma de agrupamento, para vocês entenderem um pouquinho diferente desse contexto, tá? Então aqui, eu tinha quantos? Percebam aqui, 3 vezes 4, eu tenho 12, né? 12 no total. 3 na altura e 4 na largura. Mas, como que a professora fez? Agrupou de 3 em 3, certo? Eu fiz 4 espaços com 3 manchas, certo? Percebam o seguinte, então eu tenho 4 espaços, cada espaço tem 3 manchas. O total das minhas partes eram quantas? 12, certo? E somente com manchas escuras eu tinha 3 partes, então 3 dozeavos. Olhando aqui, percebam o seguinte, agrupando desses espaços, de 3 em 3, quantos espaços que eu tenho? Quantos agrupamentos que eu criei? 1, 2, 3 e 4, certo? 4 agrupamentos. E desses agrupamentos, quantos estão coloridos com a cor mais escura? Apenas um. Então, quer dizer que eu tenho o quê? 1/4, certo? Olha, 1/4. Da forma que vocês já vinham fazendo, era o quê? O 12, que é o total de partes, 3 que estão coloridos. Se eu dividir por 3, 12 divididos por 3, eu chego em quem? No 4. 3 divididos por 3, eu chego no 1, no 1/4. No mesmo que eu fiz fazendo por agrupamento, certo? 1/4 eu sei que é o quê? 0,25. 0,25 eu sei que é 25 por 100. E 25 por 100 eu sei que é 25%. Então, as manchas de tinta mais escuras representam 25% do total, ok? Agora mais, né? Aqui, ó, registro para vocês em amarelinho ali para marcar a resposta certa lá no caderno, tá bom? Ah, agora a gente vai jogar. E esse jogo envolve um pouquinho mais de porcentagem, certo? Então, procurem lá no aplicativo de vocês, né? Questões mistas, que é a parte 1, certo? A professora colocou aqui, ó, P1, que é a parte 1. Procurem lá que a gente já volta para a gente jogar juntos.
Então, pessoal, localizaram o joguinho aí? Então, vamos lá. Então, o que tem a nossa primeira pergunta? A escola de Carlos tem 360 garotas e 60% dos alunos são meninos. Quantos alunos tem a escola de Carlos? Então, ele quer saber o total. Ele quer saber tudo. Vamos registrar as informações ali no quadro? Enquanto a professora registra no quadro, vocês vão registrando no caderno também para acompanhar como que faz para fazer esse jogo. Vamos lá. Então, o que o problema ele quer saber? Ele quer saber o 100%, não é? Quer saber qual que é o total de alunos. Então, são 360, o quê? Garotas, né? É sempre bom registrar as informações assim, para vocês não se perderem, certo? E desse 100% que tem aqui, 60% são o quê? Garotos, meninos, né? A professora vai registrar aqui para vocês, certo? E agora, qual será que é o total dessa escola? Se 60% são o quê? Compreende a quantas partes? Quantas partes será? Ó, 360 são garotos. 60% vai ser quanto do 100%? Se eu pegar o meu 100%, que é o total que eu não conheço, certo? E vou diminuir 60% dos garotos. Tudo bem? Então, aqui estão os garotos e aqui está o total. Então, eu vou pôr um Tzinho aqui embaixo para vocês saberem que era o total, para vocês lembrarem que 100% é o total. Por que eu estou fazendo isso? Porque o número de garotas eu já tenho. Eu preciso encontrar o número de garotos para saber qual é o total da escola, não é? Então, se eu diminuir aqui, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar que as garotas compreendem quanto? 40%. Certo? As garotas é 40%. E qual que é o número de garotas? 360. Então, quer dizer que 360 equivale a 40% dos alunos da escola. E agora? Agora eu tenho que saber cada parte que equivale a esse 360 para conseguir encontrar o número de garotos. Uma opção de resolver isso aqui, a professora vai demonstrar, mas tem várias formas, tá? Então, eu posso fazer o quê? Pegar esse 360 e imaginar aqui quantas partes que compõem esse 40%, certo? Ou seja, eu posso dividir esse 360 em 4 partes, porque se eu divido ele em 4 partes, eu vou saber quanto que vale cada 10%. Acho que fica legal, não é? Vamos tentar fazer isso? 360, vou dividir em 4 partes, certo? Professora, mas por que 4 partes? Porque 40%, se eu pegar, não é a quarta parte do 100%? Por isso que a professora escolheu o 4, tá? Então, 4, vou começar com o 36. Então, 36 na tábua do 4. 4 vezes 9, 36. Para chegar no 36, certo? Aqui, ó, diminuir, 0. Abaixei o 0, 0 na tábua do 4. 4 vezes 0, 0 para 0, nada. Então, eu achei que o quê? Que cada 10% equivale o quê? 90 alunos. Olha que legal! Mas agora, será que eu preciso achar o número de garotos? Eu acho que eu nem preciso fazer isso. Porque se eu sei que a cada 10% equivale a 90 alunos, quantas vezes o 10% ele cabe no 100%? 10 vezes 10. Ele cabe o quê? 10 vezes. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar e fazer 90 vezes o 10. 0 vezes 0. 0 vezes 9 é 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 9 é 9. Olha que legal! Vou somar 0 mais 0 e abaixar o 9. Eu achei que o quê? Que o meu 100% corresponde a quanto? 900 alunos. Se porventura vocês terem curiosidade e quiserem saber quantos são garotos, é só diminuir 900 menos 360, tá? Mas como a perguntinha quer saber o total de alunos, então é só registrar ali o total. Vamos verificar se acertamos? Vamos ver lá. Ótimo, acertamos. Vamos para o nosso próximo desafio. Um supermercado recebeu uma encomenda durante a noite de 120 kg de repolho. A loja vendeu 35% do repolho no dia seguinte. Quantos quilogramas de repolho restaram? Então preste atenção.
Vocês podem usar a mesma forma que a professora utilizou também. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse, tá? Mas só vou explicar antes. Então, o total foi os 120 kg de repolho. O total é o 120. A loja vendeu 35% no dia seguinte. Quantos quilogramas de repolho restaram? Então, façam o seguinte, uma dica. Encontre, 35% de 120. 35% vezes 120, certo? Aí vocês vão achar quantos foram vendidos. Mas ele quer saber o quê? Quantos restaram. Aí esse resultado vai diminuir de quem? Do total, que é o 120. Registrem aí que a professora já volta para verificarmos a resposta. E aí, galerinha, conseguiram resolver essa? Essa envolvia um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de cálculos, não é? Olha o que a professora colocou no quadro para vocês, para registrarem como que a gente faz uma possibilidade, de resolução. Então, aqui, se ele quer saber o que restou e 35% foi o que ele vendeu, então a gente pode diminuir 100%, diminuir 35% do 100%, que resta o quê? 65% que restou das vendas, os quilogramas de repolho. Tudo bem? Então, para saber o resultado final, eu vou fazer o quê? Dividir o quê? Em 10%. Em quanto quilograma que representa cada 10%? O total, a gente sabe que é o quê? 120, certo? E vocês sabem que o quê? Que 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 10 vezes o 10 é 100. Então, como que a professora fez? Dividiu o 120 por 10. Por quê? Para encontrar quantos quilogramas de repolho equivalem a 10%. E quanto que a gente achou? 12. Então, a cada 10% equivale 12 quilogramas de repolho. E a cada 5%? 6 quilogramas de repolho. Quer dizer que é metade, 5 é metade do 10, 6 é metade do 12.
Mas por que a gente fez isso? Porque era 65. Então, 60, eu vou ter 6 vezes o 10, não é? 6 vezes o 10%. E vou somar mais 5%, que está aqui, mais a metade do meu 10. Então, eu vou fazer 6 vezes o 10% mais 5%. E quanto que equivale 10%? 12. Então, 6 vezes 12 mais 6. 6 vezes 12, aqui, lembre-se que primeiro eu faço a resolução da multiplicação, né? É 72. 72 mais 6, 78 quilogramas, certo? Vamos verificar nosso joguinho se está tudo certinho? Ver se a resposta está certa mesmo, está corretinha? Vamos lá, 78. Ótimo, acertamos, muito bem. Então agora tem mais algumas fases para vocês jogarem ali, continuem jogando. Usem e abusem das formas de resolver, escolham aquelas que vocês mais gostam e que vocês mais entendem, tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai para o exercício número 4. E esse exercício número 4, ele fala do quê? A tabela ao lado mostra em porcentagens os meios de locomoção usados pelos estudantes de uma escola. São 1.400 estudantes e cada um utiliza apenas um meio de locomoção, ou seja, cada um vai de uma forma, certo? Quantos estudantes vão de ônibus para a escola? Então, observe, a tabela traz o quê? Quem vai a pé, o percentual de quem vai de bicicleta, de condução escolar, de ônibus ou de carro. A pergunta é somente de quem? Do de ônibus. Então, só aqui, ó, só o de ônibus. Quer saber quantos? O percentual é 50%. Mas quantos estudantes vão de ônibus? Um tempinho para vocês pensarem e registrarem aí. E aí, galera, vamos lá? Vamos conferir quantos alunos que vão de ônibus para a escola? Então, se ele queria saber 50%, 50% vocês já sabem que é o quê?
A metade dos 100%. Então, se 100% é 1.400, a metade é o quê? 700. 1.400 divididos por 2. Então, 700 alunos, 700 estudantes vão para a escola do quê? De ônibus. E agora, o número 5. O número 5, ele quer saber, desses 1.400, quantos estudantes vão a pé? A informação na tabela está o quê? Que a pé são 25%. Então, vamos lá? Mais um tempinho para vocês. Tudo certo aí, galera? Vocês já sabem também, né? Porque se é metade era 700 e agora é 25%, vocês sabem que é metade da metade, ou seja, 25 é metade de 50 e 50 é metade de 100. Então, se a metade é 700 que tínhamos, qual é a metade de 700? 350. Então, quer dizer que o quê? 350 estudantes vão a pé para a escola, ok? Aqui são os cálculos, se quiserem conferir também, certo? Vamos para o nosso próximo agora. E agora é o quê? Um desafio. E esse desafio fala o quê? Marcela foi a uma escola, uma loja que vende notebook gamer e deparou-se com o seguinte anúncio. Notebook gamer a prazo R$2.000 ou em 10 vezes de 200, né, se for a prazo, e à vista com desconto de 25%. Ela optou em comprar o notebook à vista. Quanto que ela economizou comprando à vista? Um tempinho para vocês fazerem os cálculos aí.
Então, pessoal, como que ficou aí? Quanto que ficou o valor do notebook, então, da Marcela? Vamos conferir? Então, lá. Se ela comprou à vista, ela teve um desconto de 25%. Como que a prof explicou para vocês? 25% é metade de 50% e 50% é metade de 100%. Então, quer dizer que é 1/4 de 100%, como se fosse os 100 divididos por 4. Tudo bem? Então, aqui, por que a professora colocou vezes 0,25? Porque se fosse R$1, por exemplo, 25 mais 25 centavos, mais 25 centavos, mais 25 centavos, teria R$1. Por isso que é a quarta parte, 1/4, certo? Então, 2.000 vezes 0,25, quanto que encontramos aqui? 500, certo? Então, quer dizer que o quê? Que R$500 foi o desconto que ela teve na compra do notebook. Então, em vez de ela pagar 2.000, ela pagou o quê? 1.500, porque ela teve desconto de R$500. Uma outra forma também que poderia calcular aqui seria o seguinte: quanto que é 25% de R$1.000? Certo? 25% de 1.000. 1.000 divididos por 4, 250. Então, se são 2.000, 250 mais 250. Eu teria também quem? 500. Vocês percebem que são várias formas de resolver problemas com porcentagem? Não tem uma forma correta. A professora escolhe explicações para vocês, mas tem várias formas. Tudo bem? Então, nessa aula, o que a gente estudou? A gente calculou porcentagem equivalente ao inteiro, a quantidade. Lembra nos jogos que a gente utilizou lá os quilogramas, tudo mais? A gente aqui resolveu problemas envolvendo essas porcentagens com 25%, com 100%, com 10%, certo? Com 5%. Então, percebam a quantidade de coisas que vocês aprenderam hoje sobre a porcentagem, estão ficando cada vez melhores, não é? E na próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho mais a porcentagem, resolver um pouco mais de problemas. Tudo bem? Então, a professora Jane fica por aqui hoje e até a próxima aula. Um abraço para vocês!